pela presença do Senhor em nome de Jesus. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Deixa eu falar com a Rosângela aqui. Primeiro quero dar um recado à pastora Natália, que ela foi lá no encontro com Deus na MISPA e ela ficou maravilhada com a sua comida, viu? Você tem alguma música de deserto? Eu vou falar sobre vitória no deserto. Tiver. Tá bom. Aleluia. Eu quero louvar a Deus nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas em nome de Jesus. E nós sabemos da importância da mulher não só no mundo, mas a importância da mulher dentro da igreja. Ai de nós sem as mulheres. E a gente já vê isso desde o ministério de Jesus. Nós falamos dos apóstolos que estavam com Jesus, mas teve duas mulheres que foram fundamentais no ministério de Jesus, que foi Joana, esposa de Chuza, procurador de Herodes, e de Maria Madalena. Essas duas sustentaram o ministério de Jesus financeiramente. Sustentaram, bancaram o ministério de Jesus para que eles pudessem fazer a obra. Então, e eu quero nesta noite também falar de uma mulher na Bíblia, de uma mulher que passou, lá em Gênesis capítulo 21, de uma mulher que passou algo terrível na vida, passou uma prova muito grande, uma mulher que esteve totalmente desamparada e que foi expulsa de sua casa e lançada num deserto, desprovido de tudo. Mas Deus entrou na história desta mulher. Assim como Deus está entrando na tua história, assim como Deus está entrando na história da sua família, porque a última palavra sempre é a do Senhor. Sempre Deus tem um escape, sempre Deus tem uma porta para se abrir. Deus, Ele age no sobrenatural. Lá em Gênesis capítulo 21, a partir do verso de número 12, Gênesis 21, 12, vai falar da história de Agar. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa de Agar. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele também é teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E Agar saiu andando errante, sem destino, pelo caminho do deserto de Berseba. Tendo acabado a água, colocou o menino debaixo de uma árvore e afastou-se a cerca de 100 metros, porque dizia: assim não verei o meu filho morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Porém, Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei desse menino um grande povo. E Deus abriu os olhos de Agar, e Agar viu um poço no deserto, e indo a ele, encheu de água e deu de beber ao menino. Amém? Feche os seus olhos um minutinho comigo. Pai, nós queremos agora, no nome de Jesus,
Nós queremos colocar esta palavra que foi lida, mas nós pedimos agora que esta palavra lida, ela possa por meio do Espírito Santo nesta noite, gerar no nosso coração fé, porque a tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, é ouvindo-os que se manifesta a fé. E eu peço, ó Deus, nesta noite, que esta palavra aumente em nosso coração um nível de fé. A fé para remover montanha, a fé para alcançar o sobrenatural de Deus. Nós repreendemos nesta noite toda incredulidade, todo medo, toda dúvida, toda seta de Satanás a respeito de nossa vida e a respeito de nossa família. Nós declaramos que pela fé e pela palavra de Deus, nós obtemos a promessa e viveremos o melhor de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, aleluia. Eu não sei se você conhece a história de Agar, mas resumindo em menos de um minuto a história de Agar. Agar, ela era uma egípcia. Quando Abraão desce para o Egito, a respeito de uma fome, ele desce para o Egito, e quando Abraão ele volta do Egito, ele traz Agar como uma escrava. Naquela época era comum isso, comprar escravos, e Abraão ele compra esta mulher egípcia chamada de Agar como escrava, e ela se torna uma serva de Sara ou Sarai. E Deus tinha uma promessa para Abraão. Deus disse para Abraão que lhe daria um filho, e esse filho seria uma grande nação. Porém, Sara, sua esposa, era estéril e não podia gerar filhos. Então Sara dá uma ideia para o seu marido, dizendo: olha, eu não posso dar esse filho a quem Deus prometeu, mas nós vamos fazer o seguinte: eu concedo, eu autorizo, você vai tomar a minha serva, Agar, você vai tomar ela como mulher, e você vai ter um filho com Agar, e desse filho então vai se cumprir a promessa. E Abraão, muito obediente à sua esposa, achou boa a ideia, foi lá e tomou Agar, e nasceu um filho. Porém, passado um tempo, Deus aparece para Abraão e diz: você está equivocado, eu não disse que o filho seria da escrava, o filho seria da sua esposa. E ali então Deus fala que dentro de um ano Sara vai engravidar, e a palavra de Deus se cumpre, e Sara tem um filho. E de repente agora Agar e o menino se torna um problema para Sara. E aí Sara chega para Abraão e diz assim: eu não quero mais essa mulher aqui dentro de casa, eu não quero nem essa mulher, e eu não quero esse menino competindo com o meu filho. Então Abraão, você vai pegar esta mulher e esta criança e despede. E Abraão chega para Agar e disse: você não pode mais ficar aqui. Eu estou falando de 2.500 anos atrás, 3.500 anos, contando a era cristã. E de repente Agar pega esse menino, sem absolutamente nada, não tinha um parente, porque ela estava vindo do Egito, sequer tinha condição de ir para o Egito, e uma mulher sozinha, com uma criança, caminhando errante, por um deserto, era um alvo muito fácil. E assim começa a história desta mulher, sem era, sem beira, sem dinheiro, sem absolutamente, com uma criança em um deserto esperando ela. Quantas vezes, eu não sei se aconteceu isso com você,
Mas eu já passei momentos na minha vida, como Agar, que parece que nós olhamos e não há nada a não ser um deserto nos esperando. Nós olhamos e não vemos nada a não ser um deserto, a não ser uma prova, a não ser uma situação. Mas esta mulher chamada Agar não sabia, sequer ela imaginava. Deixa eu dizer alguma coisa para você nesta noite. Algumas coisas que parecem que é para a morte, algumas coisas que parecem que é para ser a nossa destruição, o nosso fim, nós não sabemos, pela nossa consciência limitada, pelo nosso conhecimento finito, mas eu posso lhe assegurar pela palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agar não estava imaginando, ela estava achando que ela estava sendo empurrada para o fim. Muito pelo contrário, Deus estava empurrando ela para o começo de uma nova história. E eu quero liberar uma palavra profética de Deus nessa. Esse deserto não é para te matar, esse deserto é para te prosperar. Ela achou que lá era o fim dela. Ela olhou para aquele deserto e disse: eu e o meu filho vamos morrer aqui. Acabou. É o fim. Não tem mais o que fazer. Há momentos na nossa vida, humanamente falando, que nós olhamos para alguma situação e diz: é o fim da minha família. É o fim do meu casamento. É o fim dos meus filhos na droga, no álcool, na bebida, no tráfico. É o fim. E eu venho nesta noite para dizer para você, em nome de Jesus, que não é o fim. Jesus disse para Marta, Jesus disse para Maria, depois que Lázaro morreu, Marta chega, depois de 4 dias já sepultado, Marta chega e fala para Jesus: ah, Jesus, se você tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido. E Jesus olha para ela e diz assim: não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. Se Jesus ressuscitou um homem morto há 4 dias, Ele tem poder nessa noite para ressuscitar até um casamento neste lugar. Ele tem poder para ressuscitar uma família. Eu quero profetizar nesta noite. Eu quero liberar uma palavra profética. Eu quero liberar algo que o Espírito Santo está pedindo. Que você veio aqui interceder, declamando arabaxere, anda labraxere. Você veio fazer uma campanha por uma família. Eu quero dizer algo para você que o Espírito Santo está falando para mim. Tem uma pessoa que está fazendo uma campanha. Eu não sei se é seu filho ou sua filha que está tendo um problema no casamento, e você está vendo o seu filho ou sua filha à porta da separação e da destruição do lar. Eu venho nesta noite profetizar. Eu não sei se você recebe, mas o que eu estou falando é de Deus. O Espírito de ressurreição vai entrar lá naquela casa, e aquilo que está morto, aquilo que está falido, vai voltar a viver em nome de Jesus. Vai voltar a viver. Toma posse dessa campanha. Toma posse desse milagre em nome de Jesus. Eu quero voltar para o texto aqui. E no verso de número 14. Abraão, comovido com a situação de Agar e de seu filho Ismael, diz no verso de número 14, que Abraão, ele coloca sobre as costas de Agar um odre. Alguém já ouviu falar de moringa? Você sabe o que é moringa de água? Moringa? Colocou uma moringa, 5 litros de água para ela levar e um pedaço de pão. Ele foi, até humanamente falando, né? Ele tentou no seu recurso, no seu jeito,
na sua maneira, tentar ajudar ela. Mas eu digo para você nesta noite, o que é uma moringa de água num deserto e um pedaço de pão? Então eu quero dizer que a primeira palavra que Deus colocou no meu coração é que nenhum recurso humano é suficiente para atravessar um deserto. Você não vai atravessar deserto com aquilo que o homem te dá. Você não vai atravessar deserto com aquilo que as pessoas elas até vêm de boa vontade. Queridos, eu estou com a minha mulher com câncer, está voltando de Jaú esse exato momento. Muitas pessoas ligam, muitas pessoas oram, muitas pessoas ajudam. Eu agradeço, mas eu posso dizer uma coisa para você: tudo isso, esse deserto que eu estou vivendo, chamado câncer, só Deus tem o poder de me consolar. Só em Deus eu encontro forças para ficar em pé. Só em Deus eu posso pegar esse microfone aqui e trazer essa palavra e dizer: eu creio no milagre e no sobrenatural e na restituição física da saúde da minha família, em nome de Jesus. Muita gente colocou odres, muita gente me deu um pedaço de pão. Mas a primeira lição que eu quero trazer nesta noite é: todo recurso humano é pouco. Ninguém atravessa um deserto com aquilo que vem da mão do homem. Nós só podemos atravessar o deserto da nossa vida quando vem do céu. Eu tiro pela Bíblia, quando Deus tirou o povo do Egito para ir para a terra prometida, eles tiveram que atravessar um deserto. E a Bíblia diz que eles ficaram 40 anos no deserto. E eu vou dizer uma coisa para você nesta noite: Deus bancou o povo no deserto. Deus bancou Agar no deserto. Ele bancou, Ele sustentou. Então eu quero dizer para você nesta noite, eu espero que você receba, porque o que eu estou falando não vem de mim, é de Deus. Deus está bancando você nesse deserto. Deus está sustentando. Você está achando que vai cair, que vai morrer, mas Deus está te segurando e tomando pela tua mão. E vai vir nuvem, vai vir coluna de fogo, vai vir pão do céu. Ele vai te sustentar até você atravessar esse deserto, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu estava falando com a irmã que a pastora estava elogiando a comida dela lá no encontro com Deus. Você imagina, irmãos, alguém já recebeu visita em casa? Visita, família? Você tem lá 5 pessoas na sua família, chega mais 5, fica com 10. Dá um pouquinho de trabalho, não dá? Dá um pouquinho de trabalho? Você imagina você cozinhar para... Acho que você já deve ter cozinhado para 50 pessoas, para 100. Você já cozinhou para 600 mil homens, fora mulher e criança, por 40 anos? Deus bancou cerca de 3,5 milhões de pessoas num deserto. Não foi por uma semana, não foi por 40 dias, nem 40 meses. Deus bancou um povo no deserto 40 anos. A Bíblia diz que ninguém adoecia. O pé crescia, a sandália crescia junto, a roupa não apodrecia. Eles acordavam de manhã, estava o maná, vinha a água, vinha a coluna de fogo para esquentar, vinha a nuvem. Irmãos, esse atrás eu peguei a moto, estava na estrada de moto, estava indo para o meu trabalho de moto. 25 minutos meu braço torrou. Eu fiquei 25 minutos na estrada, no sol, o meu braço queimou, cheguei com o braço no serviço ardendo. Agora você imagina um povo 40 anos num deserto. E o povo não se queimou. O povo não se desidratou, o povo não morreu de fome, os pés não incharam. Deus, Ele bancou no deserto. E eu quero levantar a minha mão direita, ora machéria, andarabaxéria, ricandalabrachuri, becantiolabrafá.
Deus me trouxe aqui nesta noite. Eu não sei qual é o teu deserto, qual é o tamanho do seu deserto. O deserto desta mulher chamada Agar era sozinha com um filho no braço, no meio de um deserto. Mas Deus bancou ela. E quantas pessoas expulsaram, quantas pessoas... Houve alguém que acolheu ela. E eu quero dizer para você que nesta noite, nesta campanha, o Senhor está acolhendo a tua família nesse deserto que você está passando. E já já você vai ouvir o anjo bradar. Sobrenatural de Deus. A virada. Se tem uma maneira que Deus trabalha, queridos, é uma palavra chamada de repente. Sabe como Deus vai agir na sua vida? De repente. É de repente. E lá no verso de número 16, acompanha comigo. Verso 15. Tendo acabado a água e o pão, ela colocou o menino debaixo de uma árvore, se afastou e disse: eu não vou ver o meu menino morrer. A Bíblia diz que quando acabou o recurso, quando acabou o último gole, irmãos, eu fico imaginando essa mulher administrando essa moringa. Eu fico imaginando essa mulher administrando uma moringa, 5 litros de água no deserto, bebendo água a conta gota, tentando administrar de toda maneira. Talvez como você esteja fazendo em alguma área da sua vida, você está tentando administrar de todo jeito, para o negócio não estourar, para o negócio não acontecer, para o casamento não acabar, para o filho não se perder, para as dívidas não te engolir. Mas a Bíblia diz que chega uma hora, humanamente já não se pode mais administrar e se acaba. A Bíblia diz no verso 15 e 16, quando acabou tudo aquilo que ela tinha na mão dela, ela entra em desespero, ela começa a chorar, e ela mesma anuncia a morte do seu filho. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer nesta noite, verso 17, quando acabou o recurso da terra, entrou a provisão do céu. No verso de número 17 diz, que Deus, ele ouviu o choro do menino. E o anjo vem, quando se esgotou. Eu vou falar algo que o Espírito Santo está bradando dentro de mim. Tem pessoas aqui nesta noite que estão entrando literalmente num pânico, porque está se acabando, está se esgotando as possibilidades, as saídas. E você tem ficado angustiado, nervosa, preocupado, porque está acabando, porque não está dando mais para administrar. Sabe o que é interessante? É que enquanto ainda tinha água, ainda quando tinha pão, Deus estava assim, ó. Mas a Bíblia diz que quando acabou o que estava na mão dela, o Senhor entrou com providência. O Senhor começou a agir na vida dela. E eu estou dizendo para pessoas aqui, não entre em pânico, não fique ansioso, desesperado e aflito, dizendo, amanhã eu já não tenho mais. Irmãos, eu quero dizer para vocês que muita coisa a gente começa a entender no processo. E nesse 1 ano e 3 meses que nós temos trabalhado nesta enfermidade, com a minha esposa, um desgaste emocional, familiar,
financeiro. Porque se a gente fosse correr tudo atrás do SUS, já não tinha nem começado o tratamento ainda. Muita gente morre porque não começa o tratamento, porque não tem dinheiro para fazer uma cintilografia. Muita gente não tem dinheiro para fazer uma tomografia. Muita gente não tem dinheiro para pagar R$800 numa biópsia. Essa é a realidade. Eu vou contar um testemunho para você. Eu orei, falei: Deus, nós não temos mais recurso. Eu não tenho mais recurso. Não tenho. O meu salário que eu ganho não dá para pagar mais esses exames. O cartão que eu tinha eu já usei. Pensei. Eu falei, a gente sempre quer achar respostas. A gente tem o nosso lado humano, né? Igual Sara diz, engravida a mulher então para dar esse filho. E a gente diz, quando é esse espírito de Sara? A gente quer resolver a coisa do nosso jeito. E eu disse assim, eu vou no banco. Eu vou no banco e vou fazer um empréstimo para poder honrar esses compromissos aí, fazer os exames que ela precisa e tudo mais. Eu vou lá no banco, eu tenho crédito, eu pego o dinheiro, parcelo lá em 18, 20, 50 mês e vamos embora. E aí a minha esposa olhou para mim e disse assim, vamos orar? Isso que é bom ter mulher sábia em casa, né? Eu já tinha descido no banco, pastor, já tinha emprestado, eu tinha resolvido o problema do meu jeito. Ela falou assim, vamos orar? Vamos orar 3 dias. Em 3 dias, se Deus não responder, porque realmente esse é o caminho. No 3º dia de oração, eu já falei, bom, amanhã eu vou no banco e já vou levar lá todo, vou pegar. Aí chegou no WhatsApp meu, uma pessoa, paz varão, paz irmão, ô irmão, paz, tudo bem por aí? Tudo bem, pelo WhatsApp. Ele falou, viu, faz um favor para mim, passa o número da sua conta aqui no WhatsApp, que eu vou fazer uma transferência bancária. Deus tocou no meu coração, eu quero dar uma oferta para você, não é para a igreja, é para você, para te ajudar. Eu falei, irmão, Deus abençoe, né? Eu falei, bom, se o irmão der 300, eu só vou pegar mais 2.000 só. Aí passou 10 minutos, ele falou, mandou o WhatsApp para mim, irmão, já está na conta, viu? Deus abençoe. Eu falei, Deus abençoe você também, querido. Aí entrei lá no aplicativo, no celular do banco, estava lá, depósito, transferência bancária, R$4.500. Joguei, eu estava indo com o odre. O banco era o odre. Abraão deu um odre para ela atravessar um deserto. Mas a minha Bíblia diz aqui, a minha Bíblia diz que Deus deu para ela um poço no deserto. Você está entendendo a diferença do que o homem dá e o que Deus faz? Onde tem mais água, um odre ou um poço? Eu estava querendo pegar a água do odre. E a minha mulher disse, vamos orar. E nesse deserto financeiro, Deus me deu um poço. E eu profetizo esse milagre sobre a sua vida. No deserto, você vai beber água num poço. Só que assim como eu, assim como Sara, assim como você muitas vezes, a prova é tão grande, a luta é tão grande, os medos são tão grandes, que nos impede de enxergar. A Bíblia diz que ela estava chorando, de tamanho desespero. E eu quero falar para você, que essa semana está aqui, essa semana só foi lágrima, sozinha, sozinho, foi só lágrima, só Deus e você sabe quantas lágrimas caíram no teu rosto essa semana. Esta palavra é para você que está me ouvindo agora.
as lágrimas não impediram ela de enxergar. E aí o anjo desce. Acompanha comigo aqui o verso 18. Eu estou terminando. Verso 19. Verso 19. E diz a Bíblia. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Isso aqui aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Isso aqui aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. E esse abrir os olhos aqui não é simplesmente físico. Não é abrir os olhos físicos, mas é também abrir os olhos espirituais. E diz no verso de número 19: e Deus abriu os olhos dela. Isso também, essa passagem também tem lá com o discípulo de Eliseu, quando os inimigos de Israel cercam, ele sai na janela, ele vê tomado, e ele entra em pânico e desespero, e ele chega para o profeta e diz: olha, profeta, nós vamos morrer, porque nós estamos sitiados, tem inimigo de tudo quanto é lado. Então o profeta faz uma oração e diz: Senhor, abre os olhos do meu discípulo. E quando Deus abre os olhos do discípulo, a Bíblia diz que ele vê espiritualmente carros e carruagens de fogo, um grande exército celestial protegendo a casa onde estava o profeta. Deus nesta noite trouxe você e a mim aqui para abrir os nossos olhos espirituais e saber que Deus está cuidando de nós. Você vai abrir os olhos e vai contemplar o teu milagre. O poço estava ali. A todo tempo Deus conduziu ela no deserto, na direção do poço, mas ela não estava vendo. Assim pode estar acontecendo com você. Você acha que você está indo para um caminho estranho, mas mal você sabe é que Deus está te conduzindo para o caminho da vitória. E Deus vai abrir os teus olhos, e ali na frente você vai contemplar o milagre de Jesus na sua vida. Assim aconteceu com Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, no sacrifício de Isaac. O cordeiro ou o carneiro estava preso lá. Antes dele chegar, Deus já havia preparado de antemão. Antes dele chegar no monte, Deus já tinha colocado o animalzinho preso lá. Antes de você chegar nesse deserto que você está passando, Deus já preparou todas as coisas para você. Já está preparado. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia dessa prova que você ia passar. Nenhuma prova que a gente passa é surpresa para Deus. Deus, nossa, e agora? Esse filho meu passando nessa enfermidade. Esse filho meu com uma esposa doente, com câncer. E agora? Preciso dar um jeito aqui. Preciso dar um jeito. E Deus... O que você está vivendo hoje, Deus já sabia antes que você viesse a existir. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: já está tudo preparado pelo Pai. Diga para ela: já está tudo preparado. E aquilo que parecia a morte, Deus fez duas coisas com Agar. Deus queria libertar ela da escravidão. Ela poderia ter ficado, né? Imagine se Sara não manifesta. Ela ia viver o resto da vida dela lá de empregada, de escrava, morando na casa de Abraão, sendo pisada pela patroa, ganhando um prato de comida. Talvez ela estaria feliz. Como tem muita gente feliz, dizendo: Deus sabe como que é, né? Esse marido, essa mulher... difícil, mas a gente vai, né, irmão? Aí esse filho, não, está difícil a vida financeira, mas a gente vai, vende o almoço, compra janta e nós vamos indo. Deus fez duas coisas com Agar: libertou ela da escravidão e prosperou ela. Diz que ela e o seu filho se tornaram um grande povo. Então eu quero deixar essa palavra para você nesta noite. Esse deserto não é para te matar, mas é para te libertar e para te prosperar.
E às vezes a gente fica meio magoado com pessoas, com situações. A gente pode ler o texto aqui grosseiramente e dizer: nossa, Sara, que mulher sem coração. Sara, que mulher ingrata, né? Agar serviu ela, foi escrava dela, proporcionou um filho, e de repente ela pega. Deixa eu dizer algo para você, nem Sara sabia, mas Sara estava sendo usada por Deus. Essa pessoa que está te pisando, essa pessoa que está te perseguindo, essa pessoa que está te cutucando, essa pessoa que está querendo te empurrar, nem ela sabe, mas ela está sendo usada por Deus. Irmãos, José do Egito tinha que beijar os irmãos. Ele jamais seria rei do Egito lá na tenda do pai. Os irmãos de José foram tão somente um instrumento de Deus para empurrar ele para o destino. Então essa prova, essa luta, essa perseguição, esse deserto, está tudo na mão do Senhor. O que você precisa nesse deserto é crer. É crer. Romanos 4, 17 em diante. Abraão, crendo contra a esperança, creu que ia ser pai de uma grande multidão. Creu contra a esperança. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Ele creu contra a esperança. O decantionabra xéria comandalabra vai. Eu quero convidar você nessa noite a trocar a esperança pela fé. Algumas pessoas confundem fé com esperança. Esperança e fé não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pessoas carregadas de esperança, mas não de fé. A esperança é algo que pode dar certo. Agora a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é a certeza, é a convicção de fatos. A esperança trabalha com margem. A esperança trabalha com probabilidade. Se eu fui com a minha mulher com câncer e o médico disse para ela assim, o médico examinou ela e disse: olha, a chance de cura desse câncer é 90%. Como você acha que eu volto para casa? 90% de chance de ser curado. Como você acha que eu volto para casa? Otimista ou não? Sim. Ué, 90%. O médico diz que a chance de cura é 95%. Eu volto otimista ou não para casa? Agora, se eu chegar no médico, o médico examinar a minha mulher e dizer assim: olha, a chance dela ser curada é 5%. Como você acha que eu volto para casa? Agora, se eu vou na fé, se o médico falar que é 5, 10, 50, 80, não me importa. Eu não caminho por estatística, eu não caminho por número, eu não caminho por diagnóstico, eu caminho pela promessa de Deus. Ele é homem, ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus falado a mim, cumprirá. E eu quero nesta noite orar. Eu já contei o meu deserto para você. Eu não vou ficar olhando de canto a minha mulher e dizer, esperando a minha mulher morrer. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu contei o meu deserto nesta noite. Qual é o teu deserto? Eu quero convidar você nesta noite, porque o anjo nesse culto vai bradar. O anjo vai descer neste lugar, e ele vai bradar, e ele vai mostrar
um grande milagre para nós. Enquanto os irmãos adoram a Deus, você que tem um deserto, deserto com D maiúsculo, saia do seu lugar e nós vamos orar junto nessa noite pelo deserto. O Deus de milagres está aqui. Sai do seu lugar, vamos orar. Vendo te levar, O Espírito Santo, para um novo lugar, para onde tu não sabes, é uma novidade, é parte do que eu prometi. tem vitória no deserto. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada. Está chegando uma novidade. Andarabashere, candalabrashere, andalabras. Abalabashere, canto labrasure, de cantarabashere, alabras. O machere, andarabasure, cantunária, shere, alai. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, da minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada. Está chegando uma novidade, uma novidade. Aleluia. Feche os seus olhos. Oramandequeira, xere, antuquenabafai. Eu quero orar por pessoas que esta semana disseram assim: eu estou no meio de um deserto. Tu comandarás. Você falou, eu estou no meio de um deserto. Então, eu quero deixar uma palavra de Deus para você que disse isso. Eu tenho uma boa notícia para você. Porque se você está no meio do deserto, isso significa que daqui para lá é o fim do deserto. Vou te ilustrar, olha aqui para mim. Aqui é o começo do meu deserto. Lá no tecladista é o fim do deserto. E o púlpito é o quê? O meio. Se eu cheguei até aqui nessa prova, daqui para lá significa o quê? Eu estou caminhando para onde? Para o fim desse deserto. Se você já chegou até o meio desse deserto, antelébria, e canto se nem a palavra faz. Se você já chegou até aí, diz o Senhor, não desista, não pare. Diz o Senhor, não retroceda um passo, não abra mão, não negocie, não diminua a tua bênção.
Ele é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou. Coloque o teu deserto diante de Deus agora. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero profetizar um poço de água. E os historiadores, eles dizem que daquele poço, Deus deu um poço para Agar. Ela prosperou. Você sabe o que é um poço de água no deserto? Água no deserto vale mais do que barra de ouro. Daquela água ela bebeu, daquela água o filho bebeu, e ela vendeu aquela água, e ela prosperou, e ela se enriqueceu. No lugar da morte veio a vida, a vitória e a prosperidade. Então eu profetizo sobre esse deserto que você está passando, que dele sairá água limpa, água limpa. Você vai beber água limpa nesse deserto. Você vai prosperar, você vai vencer, você vai crescer, você vai multiplicar, e você vai se tornar senhor de sua história. Pai, nós entregamos esse momento agora diante do teu altar agora. Cada um tem um deserto, cada um tem uma prova. Alguns na saúde, outros depressão, outros familiares, outros financeiro, mas deserto é deserto. E nós declaramos agora a vitória. O Senhor não levou Agar para matar no deserto. O Senhor levou ela para mudar a vida dela. O Senhor não nos levou nessa prova para a gente morrer. O Senhor levou a gente nessa prova para a gente engrandecer o teu nome. E todos vão saber que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Recebe